Vamos dar continuidade à formatação de nosso texto usando o CSS3, com a criação das colunas. A gente vai tratar hoje da separação de colunas com linhas, ou seja, as colunas separadas não só pelos espaços, como que a gente viu antes, de 30 ou 40 pixels, mas separadas com linhas. E nessas linhas a gente vai acrescentar alguns estilos diferentes que vão bastar para que a gente possa incrementar aí no nosso layout e no nosso desenvolvimento. Então, vamos começar. Para isso nós já temos o código feito na aula passada, é esse mesmo que a gente vai usar, porque a gente só vai acrescentar alguns detalhes que irão complementar a formatação das colunas. Eu vou alterar aqui a quantidade de colunas de 4 para 3, para que a gente possa ver elas melhor no nosso navegador. Vou deixar em 3, modificar em todos, vou dar um Ctrl S para salvar, atualizar o navegador, e a gente pode acompanhar que a divisão já está feita todas em 3 colunas. Agora eu volto aqui no final do nosso código, vou dar um Enter, feito isso eu digito column, role, 2 pontos, espaço, 4 pixels, espaço, solid, black, ponto e vírgula, Ctrl S para salvar, e aí está o nosso código feito. O que significa? O column role significa uma linha entre as colunas, entre os espaçamentos que a gente colocou. Ele vai acrescentar essa linha no tamanho de 4 pixels, na largura de 4 pixels, na cor black. Pode ser qualquer uma cor, ou pode ser também qualquer tamanho em pixels. Desde 1, 0, 10, 20, isso depende apenas de como que é o layout que vocês vão estar desenvolvendo aí. Agora qual o nosso próximo passo? Nosso próximo passo é fazer a alteração para que o nosso Mozilla também possa ler esse comando de colunas. Para isso eu vou copiar todo o comando que eu digitei, o column role completo, vou dar um Enter e abaixo eu vou digitar -mos, e vou colar o comando acima. Ctrl S para salvar, atualizo o navegador e a gente vê a aplicação das linhas entre as colunas. Vocês podem ver que ficou realmente muito legal, ficou muito bacana, e com apenas uma linha de comando a gente conseguiu fazer isso. Então facilitou bastante o uso do CSS3 para muita coisa, realmente veio para revolucionar. E a gente também tem alguns modelos diferentes, a gente não precisa usar a imagem para fazer esses detalhes, esses desenhos que a gente precisa fazer para deixar o layout mais bonito, mais agradável. Vamos conhecer algumas outras características dessas linhas que a gente pode estar acrescentando aí. Nós vamos agora trabalhar com as características dessas linhas. A gente vai começar fazendo a modificação do Solid. Nesse Solid a gente vai substituir por Dashed. Vamos dar um Ctrl S para salvar e atualizar aqui para ver o que acontece. Vocês percebam que ele ficou tracejado. A gente substituiu o Solid e acrescentou um efeito nele. Então ele está com 4 pixels na cor preta, tracejado. Ele também pode ter outras características. De Dashed ele pode ser Double, salvo e atualizo. E a gente pode perceber que ele assumiu o Double, ou seja, 2 linhas. Ele também pode ser Dotted. Salvo, atualizo aqui. E a gente observa que ele assumiu o pontilhado. Ele também pode ser Groove. Vou salvar aqui. E a gente pode observar que o Groove é uma linha fininha e outra linha do lado como se fosse o Double, só que uma delas é um pouco mais grossa do que a outra. O legal do CSS3 é que ele é rico em detalhes também. Por exemplo, a gente criou agora uma linha que é o Groove, onde a primeira é mais fina e a segunda é um pouco mais grossa. Mas e se a gente precisasse, se tivesse a necessidade de um layout mais minimalista, onde a linha fosse inversa, onde a mais fina fosse a mais grossa e a mais grossa fosse a mais fina? A gente também poderia mudar isso aí. É só vir aqui e acrescentar o comando read. Aí ele faz a troca. Vou digitar aqui, vou salvar e mostrar o que acontece. Prestem atenção na linha. Vocês podem perceber que ela deu aquela virada, ela trocou a posição da fina para a grossa. Outro comando também que faz essa virada é o inset. Eu vou digitar aqui inset, vou salvar, mas ele não vai virar porque ele já, no caso a gente já criou o comando para fazer aquela virada, então ele vai manter da mesma forma. Mas o inset também é responsável por fazer esse efeito. Agora também ele possui um outro comando para fazer essa virada, para fazer essa inversão, que é o outset. Eu vou digitar aqui outset, salvo e atualizo. E ele faz realmente a inversão desse efeito que a gente acabou de aplicar. Então, com umas poucas modificações, a gente pode perceber realmente o controle e o domínio que a gente tem utilizando o CSS3. Nas próximas aulas, eu vou acrescentar mais algumas coisas para a formatação de texto, o uso de imagens junto com os textos, junto com as colunas, e aí a gente vai passar para uma próxima fase. Então a aula de hoje vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.